essa leitura que a Lara acabou de trazer sobre a democracia estar segura, né, sobre ser uma das interpretações para o esvaziamento do ato, a gente tem uma oposição que segue pedindo anistia, né? Apesar das provas apresentadas pela Polícia Federal no inquérito que foi revelado em novembro, todo aquele relatório, tudo que a gente acompanhou, ainda tem vozes dentro do Congresso, inclusive, defendendo esse processo de anistia, que é uma coisa que me preocupa em particular, porque eu acho que a gente não estaria tendo essa conversa se a gente não tivesse tido uma outra anistia no fim da ditadura civil-militar de 64. Mas o fato é que tem partidos relevantes, com muitos assentos no Congresso, né, importantes para a política hoje, mencionados, e aqui eu vou falar especificamente do PL, né, mencionado nesse relatório da Polícia Federal, e essa é uma reivindicação que ainda não morreu, apesar de todas essas informações, de todas essas provas, e dessa rejeição até de parte do eleitorado da direita, né, da parte do eleitorado que quer uma direita democrática e não uma extrema-direita antidemocrática como a gente viu, ainda essas vozes ainda estão ali, né, elas ainda existem. Como é que você vê isso, Lara? Existe diante de tudo que a gente vê, isso ainda tem que ser uma preocupação? Como é que isso pode se desdobrar daqui para frente a partir desse inquérito da Polícia Federal e também das investigações do 8 de janeiro, que também devem se juntar, né? Eu acho que tanto o inquérito, né, o desdobramento do inquérito do final do ano passado, quanto o atentado ao Supremo também no segundo semestre do ano passado, ajudam a esfriar esses apelos pela anistia. Nesse momento, seria muito difícil a aprovação de uma lei nesse sentido. Claro, o clima político no Brasil, na última década, anda muito instável e é difícil fazer afirmações muito categóricas, mas não vejo isso acontecendo antes do próximo ciclo eleitoral. A gente teria que ter um enfraquecimento muito maior do governo, do presidente Lula, e um fortalecimento muito maior aí sim da figura do ex-presidente Bolsonaro, porque ele seria o principal beneficiado de uma lei de anistia, né? É diferente da experiência da ditadura militar, porque ali tinha um contexto político, internacional, a Guerra Fria, e no outro dia, a gente estava, no final do ano, também organizando um debate lá na FGV, e a professora Maria Hermínia Tavares de Almeida disse, olha, tirando a Argentina, onde os militares tinham acabado de perder uma guerra, que era a Guerra das Malvinas, todo o resto da América Latina, a transição da ditadura para a democracia foi uma negociação. Uhum. E a gente estava num contexto de ditadura. Então, foram todas saídas negociadas. Agora, a gente está num contexto democrático e essa força da extrema-direita não está tão forte que force uma negociação para a manutenção da democracia. Então, eu acho que, a menos que o resultado do próximo ciclo eleitoral traga ao poder o ex-presidente Jair Bolsonaro ou algum expoente desse grupo da extrema-direita, vai ser bem pouco provável que a gente passe uma lei de anistia. Agora, tem uma coisa nisso que você falou, Lara, que deu até um friozinho na minha barriga, porque você falou, naquele período tinha o contexto da Guerra Fria e tal. E a gente acabou de ter a posse, como você mesma tinha deixado o gancho aberto aqui, do Donald Trump, num 6 de janeiro, novamente, que é a data em que na verdade, não foi a posse, deixa eu me corrigir, foi a diplomação do Donald Trump, sendo que 4 anos atrás houve a invasão ao Capitólio, que foi, inclusive, ainda mais violenta do que o nosso 8 de janeiro, tendo morte de policiais, enfim... os parlamentares estavam na casa, né, no Capitólio, temendo pela própria vida, se esconderam, foi uma coisa ainda mais violenta. E, claro, lá o processo é outro, a justiça tem outros trâmites, outras coisas, mas o fato é, Trump voltou à Casa Branca de forma democrática, por vias democráticas, e
em parte, inclusive, porque não sofreu consequências pelo que aconteceu no Capitólio. E já se sabe, ele já prometeu isso, e eu acho que não resta dúvida de que ele vai promover o perdão irrestrito para todos os envolvidos. E aí a gente chega então ao nosso 8 de janeiro, 2 dias depois, com um contexto um pouco diferente, né? Então o nosso atual presidente é do campo político oposto, é de um campo pela democracia, democrático e tudo mais, mas eu acho que você fala, a extrema-direita não está tão forte. O quanto a onda trumpista pode influenciar esse momento aqui no Brasil? Eu tenho muita dificuldade de mensurar isso, não sei, mas pode influenciar. Por isso que eu acho que, dependendo do resultado da eleição de 26, isso pode vir no futuro. Mas eu acho muito pouco provável que venha antes. Uhum. Agora, tem um desgaste natural, e eu quero... não sei se você concorda com essa análise, que é o fato de que a apuração, a investigação sobre os atos e a eventual punição, naturalmente se concentra no campo judiciário, que já era o alvo dos ataques dos parlamentares, dos políticos e do público bolsonarista e da extrema-direita. E isso vai se intensificando, porque cada vez mais isso está ficando nas mãos da justiça, como deveria ser, inclusive, só que retroalimenta esse ciclo de somos perseguidos, o STF é politizado e por aí vai. Isso também tende a ter reflexos na agenda legislativa do ano, não? Eu não sei se na agenda legislativa deste ano, porque eu não sei o quão esse grupo, o quão organizado e forte é esse grupo, mas sem dúvida nenhuma é uma coisa que já está dita por todos os líderes da direita e da extrema-direita nossa prioridade no próximo ciclo eleitoral é o Senado. Uhum. Queremos ter maioria do Senado. Uhum. Para, com isso, conseguir ter uma agenda legislativa que enfraqueça o judiciário. Uhum. Então, de novo, acho que até o próximo ciclo eleitoral é muito pouco provável que tenha uma agenda legislativa que mais eficiente ou bem-sucedida em atacar o judiciário. Uhum. Mas em sendo bem-sucedido no ciclo eleitoral de 26, nesse projeto de ampliar as vagas do Senado, e me parece que tem boas chances disso acontecer, e aí as chances estão calcadas no que a população brasileira espera dos seus representantes, o que ela acredita, e a gente precisa, com isso, entender que a população brasileira ela se identifica mais com esses políticos de centro-direita e da direita do que com a esquerda. Então, todas as nossas experiências no Brasil são de governos de esquerda minoritários, uhum, e governos de centro-direita com maior possibilidade de formar uma maioria sem ter que ceder para a esquerda. uhum. A esquerda sempre tem que trazer a centro-direita, a centro-direita ou a direita consegue formar um governo sem ter que trazer a direita. Então, em a direita sendo bem-sucedida, né? E aí não é a centro-direita, é a direita mesmo. Em a direita sendo bem-sucedida e ampliar o seu protagonismo no Senado a partir do ciclo eleitoral de 26, eu acho que tem chance desse ataque ao Poder Judiciário se tornar bastante concreto.